Oi gente, tudo bem? Aqui é a Andreia do canal STJ Liberdade Meu Paraíso e hoje vamos para a parte 2 sobre desassociação. Semana passada eu fiz um vídeo explicando mais ou menos a história da prática dentro da organização e hoje nós vamos falar sobre as consequências disso. Porque eu mencionei no outro vídeo que essa forma como as testemunhas de Jeová lidam com pessoas que foram desassociadas ou dissociadas, né, que não querem mais estar dentro da organização, viola os direitos humanos. Se você nunca foi testemunha de Jeová e você não sabe nada sobre isso, quando você é desassociado ou dissociado, né, tem uma diferençazinha. Dissociado é quando você pede para ser excluído, para não ser mais parte da religião. Quando você é desassociado ou dissociado, ninguém pode falar com você, inclusive pessoas da sua família, tá? E isso é uma prática que é realmente incentivada dentro da organização. Eles veem isso como uma forma de amor, tá? Inclusive eu vou tocar agora um trechinho de um vídeo do Congresso de 2016. O título do congresso foi Continue Leal a Jeová, por aí a gente já vê, né? Continue leal a Jeová, e o resto, né, que se exploda. A gente tem que se agarrar ao nosso Deus. E quando eles dizem Jeová, eles estão falando, na verdade, da organização, que quer dizer corpo governante. Mas muito bem, eu não vou mostrar o vídeo, tá? Vocês vão ver a minha cara e vocês vão ouvir o áudio do vídeo. E eu vou deixar, obviamente, o link também no primeiro comentário fixado, se vocês quiserem ver todo o vídeo. Com a história dessa moça, né, que ela foi desassociada e como o fato dos pais dela não entrarem em contato com ela de maneira absoluta ajudou ela a retornar para a organização. Eu vou tocar só esse trechinho para que vocês vejam como é a coisa. Minha família sentiu muito a minha falta, mesmo depois de tudo que eu tinha feito. Eu fiquei desassociada por muitos anos. Como eles conseguiram continuar? Só uma pausa aqui, gente. Quando ela fala depois de tudo que eu tinha feito, a gente não está falando de assassinato, roubo ou se envolver com drogas. E eu vou botar uma aspas aí, porque droga é um assunto que a gente tem que depois discutir de uma outra forma. Mas assim, ela não fez nada contra a lei. É isso que eu tô querendo dizer. O pecado dela foi ter se envolvido com um rapaz que não era testemunha de Jeová e, consequentemente, acabar fornicando, né? Que é um pecado. Isso foi o que ela fez, né? Depois de tudo que ela fez, esse tudo é só isso. 2 adultos consentindo em ter relações sexuais. Leais a Jeová? O que ajudou foi o relato bíblico de Arão. Quando o próprio Jeová julgou 2 filhos de Arão e condenou eles à morte, Jeová pediu que Arão e a família dele não lamentassem essa decisão. O objetivo era mostrar à nação que eles apoiavam o julgamento de Jeová. Novamente, esse é um trecho, né, que tá na Bíblia. Eu vou procurar o versículo exato que fala sobre isso também, vou deixar no primeiro comentário fixado. Quando os filhos de Arão, se eu não me engano, eles se revoltam contra a autoridade de Moisés, e eles também são destruídos ali junto com outras pessoas que queriam, né, ser tipo os líderes. Jeová escolheu Moisés. Se você quiser se levantar, se rebelar contra ele, está errado. Aí Jeová vai lá e mata todo mundo, que é assim que Jeová faz, né? Mas muito bem. E nesse versículo mostra que Arão não pôde nem lamentar a morte dos filhos dele. Imagina, ser destruído pela razão que for, mas você como pai não tem o direito de lamentar a morte dos seus filhos. E na cabeça dessas pessoas que estão tão doutrinadas nessa religião, né? Isso faz todo sentido. Um pai não poder nem lamentar a morte do seu filho, seja pela razão que for. Meus pais viram que eles tinham que ser leais, como Arão. Eles me amavam e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu até tentei falar com eles. Eu só queria conversar um pouquinho e ouvir a voz deles. Nesse trecho aqui, gente, depois, como eu falei, eu vou deixar o link, vocês podem abrir e ver a história toda, são uns 10 minutos, tá? Mas eu vou mostrar só esse trecho. A menina, a moça, tá ligando pros pais dela e os pais não atendem de maneira nenhuma. É interessante notar que quando você é desassociado ou dissociado, sua família e seus amigos só podem ter contato com você se for por uma razão de emergência, tá? Mas aí você tem que ter sorte, tá? Se você for parar no hospital e alguém ligar pra sua família, dizendo, olha, ela tá no hospital, eles vão lá ver se podem fazer alguma coisa, se é necessário fazer alguma coisa, porque se não for emergência, não. Mas nesse caso aqui, a menina tá ligando pros pais dela. Ela podia estar no meio de qualquer situação
de bosta, e os pais simplesmente não atendem o telefone, porque eles não podem falar com uma pessoa desassociada. Como é que eles sabem que ela não tá no meio de, não sei, de um assalto ou alguma outra coisa grave? Mas esse é o nível de doutrinação que essa seita coloca na cabeça das pessoas, tá? Não atende o telefone se o seu filho for desassociado. Eu sentia muita falta da minha família. Eles até pensaram em ligar para mim. Mas eles sabiam que qualquer associação comigo, por menor que fosse, só para saber como eu tava, já seria o suficiente para mim. Ok, eu vou parar aí, porque eu só queria mostrar esse trecho para vocês verem que você não pode ter realmente nem o mínimo, do mínimo de contato com uma pessoa que está desassociada. Então, essa é a forma que as testemunhas de Jeová, elas colocam, tá? Que você é a norma para você seguir quando se trata de pessoas desassociadas. E isso é muito cruel, porque a gente está falando, na maioria dos casos, bom, talvez não na maioria, mas em muitos casos, essas pessoas que são testemunhas de Jeová, elas cresceram ali. Então, todo mundo que elas conhecem são testemunhas de Jeová. E aí você vai fazer o quê? Você vai privar essa pessoa de ter contato com a família e com os amigos. Essa pessoa vai cair no ostracismo. E uma das consequências disso é a pessoa entrar em depressão, porque existe um fator até biológico para isso. Se você parar para pensar durante a evolução, e isso você pode observar até na natureza hoje, tá? Quando você tem um animal, né? Porque o homem também é um animal. Quando você tem um animal e esse animal ele é separado, ele é expulso, né? Excluído do grupo dele no meio da selva, acabou pra ele, né? Acabou pra ti, meu amigo. Tu vai morrer. É isso que vai acontecer, a menos que você ache um outro grupo para poder se encaixar. Mas na norma geral, você vai morrer. Então, quando você é excluído do grupo que você conhece, do grupo de pessoas que você conhece, isso desperta no seu cérebro o mesmo lugar que desperta dor, porque é muito doloroso você, de repente, não poder mais ter contato com ninguém que você conhece. Você se sente totalmente excluído, como eu falei, você está em ostracismo, tá? E uma outra consequência que pode acontecer sobre isso, a pessoa estar em depressão, é levar a pessoa a tirar a própria vida, né? Eu tô tendo cuidado com as palavras que eu tô usando aqui. O S, né? A palavra a pessoa comete S. E isso acontece com muitas ex-testemunhas de Jeová. Se você for em qualquer grupo de ex-TJs, inclusive nos meus outros vídeos eu já vi gente comentando que eles conheceram pessoas que, como foram excluídas da família deles, essas pessoas, elas acabaram tirando a própria vida. Então você imagina que essa organização fala que ela é uma organização de amor. Como organização de amor pode promover e dar suporte para uma coisa dessas? Eu não vou dar muitos exemplos, eu vou dar só um exemplo de uma pessoa que fez isso. E é ninguém mais, ninguém menos que, eu vou até pegar o nome dele bonitinho aqui, Stefan Schmidl, tá? Ele é sobrinho, ou era, né, sobrinho do Stefan Lett. Stefan Lett, ele é um dos membros do corpo governante. O que acontece? O Stefan Schmidl, ele era gay. E como vocês sabem, testemunhas de Jeová são bem homofóbicas, né? Entre outras coisas. E ele foi desassociado por ser gay, ele ficou mais ou menos uns 10 anos desassociado por ser gay, e toda a família parou de falar com ele, né? Inclusive a irmã dele, que agora é uma apóstata também, porque ela apareceu num documentário contando a história do irmão dele, né? De que ele tirou a vida por causa disso, ele deixou uma carta dizendo que era por causa disso, porque ele estava sendo rejeitado pela família, porque ele era gay. Porque assim, quando você faz parte de uma religião como a Testemunha de Jeová, e eu digo como, porque existem outras também, né, que são bem homofóbicas, o que acontece? A pessoa nasce gay. E aliás, um recadinho aí, tá? Se você é ex-TJ e homofóbico, meu amigo, vamos abrir essa cabeça, tá? Vamos pesquisar, vamos estudar, porque esse TJ homofóbico, então você ainda tem alguma coisa de TJ ali dentro de você. Mas enfim, você nasce gay. Como é que você vai fazer algo para poder mudar
algo que você é. Assim como eu sou heterossexual, eu gosto do sexo oposto, uma pessoa que é gay nasce gostando de pessoas do mesmo sexo. Não tem nada que ela possa fazer. Nada, tá? Nada, e não deveria ter nada. A pessoa não deveria ser incentivada a fazer nada. Mas, enfim, o Stefan Schmidl, ele cometeu S no dia 22 de janeiro de 2020. E aí, alguns dias depois que ele fez isso, no Congresso, que se chama Always Rejoice, foi o nome do Congresso em inglês. No Congresso em português, o nome ficou... Deixa eu pegar aqui, gente. O nome ficou... Não perca a alegria, tá? O nome ficou em português. Eu também vou deixar o link desse discurso inteiro, mas são uns 30 minutos. Eu vou deixar exatamente o trecho, né, que eu peguei, o minuto do trecho que eu peguei, e aí vocês podem ver diretamente da fonte do site das Testemunhas de Jeová. Alguns dias depois que o sobrinho dele cometeu o ato, né, sobrinho, só um esclarecimento, ele não é sobrinho de sangue do Stefan Lett, ele é, na verdade, sobrinho da esposa dele, mas, por consequência, é sobrinho dele também, né, porque, pelo menos, a gente tem essa cultura, nos Estados Unidos também, de que quando uma pessoa é casada com o seu tio, você também considera aquela pessoa como tio. Eu vou deixar também a entrevista da sobrinha dela, tá em inglês, infelizmente não vai ter como traduzir. Eu vou ver se eu acho um site, eu vi alguns sites com a entrevista que talvez dê pra vocês traduzirem com o Google Tradutor, eu vou procurar, e se eu encontrar eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. Olha o que é que o Stefan Lett, um membro do corpo governante, que representa a organização do Deus perfeito de amor, disse depois que o sobrinho dele tirou a própria vida. Oh, desculpa, gente, voltou pra inglês, que doideira. Não sei o que aconteceu aqui, só um minuto, porque eu quero que vocês escutem realmente quão cruel as pessoas que seguem essa organização elas podem ser. Porque como é que você fala essas coisas depois de alguém que você conheceu cometer um ato tão triste, né? Tão triste. Vamos lá. Meu computadorzinho não quer ajudar. Tá aqui. Parará. Homossexual. Daí ele volta na ressurreição. Só um minuto. Ele tá falando aqui quando as pessoas forem ressuscitadas, tá? Ele falando quando as pessoas forem ressuscitadas, e aí essas pessoas vão ter uma nova chance, as Testemunhas de Jeová acreditam nisso, elas vão ter uma nova chance de se ajustarem às normas de Jeová para poder viver em paz e eternamente no paraíso aqui na Terra. Ele tá falando que uma pessoa homossexual, quando for ressuscitada, lembrando, tá? O sobrinho dele cometeu alguns dias antes de ele dizer isso aqui. E ele realmente achava, acreditava e tinha sido ensinado que Deus aceitava ele do jeito que ele era. Mas agora ele vai aprender sobre os padrões de moral de Jeová. Ele vai aprender que Jeová não baixa seu padrão para se ajustar a nós. Somos nós que temos que nos ajustar aos padrões dele. Será que essa pessoa vai mudar e se ajustar? Vai depender dela. Mas vocês, irmãos, também vão ajudar pessoas assim a ganhar a vida eterna. Pessoas assim. Depois que o sobrinho dele, alguns dias depois que o sobrinho dele cometeu ele vai e diz isso, né? Se você for uma pessoa homossexual, você foi convencido no mundo de que o seu estilo de vida não é problemático para Jeová, mas Jeová não baixa o padrão. Aí eu não entendo, a pessoa vai ser ressuscitada com o corpo perfeito, porque eles acreditam nisso, mas se ser gay não é errado, como é que a pessoa vai ser perfeita e vai voltar gay entendeu? Não faz nem sentido o que ele tá falando, gente, é um absurdo total e pleno. Em pleno século XXI, a pessoa ainda preferiu uma coisa tão homofóbica, sabe? E logo depois da morte do sobrinho dele, de alguém da família dele, que era gay. E isso mostra, se isso está vindo de um membro do corpo governante, imagina o que as outras testemunhas de Jeová não falam. Porque essa semana anunciaram, né, a minha dissociação.
alguns minutos antes de anunciarem, alguns minutos não, uma meia hora antes mais ou menos, o meu tio, ele era um dos meus tios favoritos quando eu era criança, e a gente já tem mais de 7 anos sem se falar, porque eu já tô afastada há muito tempo. Aí ele me ligou e me disse coisas assim, bem pesadas, sabe? Tipo, se você não quer uma relação com Jeová, você também não quer uma relação com a gente, porque nós servimos a Jeová. E para fazer um resumo, ele me mandou 2 textos bíblicos, sendo um deles Provérbios 24:14, que diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Ou seja, né? Se eu não voltar para Jeová, eu sou uma pessoa ímpia, eu vou ser destruída por causa disso. É esse tipo de amor que essas pessoas ensinam. Você só é amado, é bem condicional, né? Você só é amado, você só é bem-vindo se você fizer parte da nossa organização. E, assim, é uma coisa totalmente bizarra, como eu falei, violam os direitos humanos, ninguém pode ser ostracizado desse jeito, mas é isso que as testemunhas de Jeová fazem, é isso que eles são ensinados. Podem ser, porque eu sempre vejo pessoas dizendo, ai não, mas lá onde eu moro, quem é desassociado não é tratado desse jeito. É onde você mora. Eu não estou falando do que cada testemunha de Jeová individualmente eu estou falando do que a organização ensina que é para fazer. Esse trecho desse vídeo que eu falei para vocês aqui, que eu mostrei para vocês aqui, da jovem ligando para os pais, tá no site deles. Se vocês pegam as publicações, tá no site deles dizendo que não é para ter contato nenhum com pessoas desassociadas. Porque dessa forma você vai fazer com que a pessoa volte para a organização de Jeová. Mas, segundo eles, isso é amor, né? Inclusive, o meu tio até falou, não, a gente faz isso que é pra você cair em si e voltar. Eu não sei, talvez funcione, porque tem pessoas que estão sozinhas e realmente não vão ter pra onde correr e vão voltar, eles não conhecem outra coisa, mas né? É bem triste. É bem triste perceber que essa seita faz isso, porque isso é uma forma de controle também, né? Ou você volta, ou você tá fora do nosso convívio. Mas muito bem, gente, isso é o que eu tenho pra vocês hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Por favor, comentem se quiserem, deixem like, se inscrevam no canal e até uma próxima vez. Beijos pra vocês.